Tudo na nossa vida, irmãos, precisa de manutenção. Tudo precisa ser feito manutenção. Quando a gente constrói uma casa, passa algum tempo, é uma goteira ali que precisa de uma manutenção, é um vazamento ali, é uma pintura, é uma parede ali que começou a descascar, que precisa de manutenção. Carro, quando a gente compra e a gente começa a andar com ele, precisa ser feita a manutenção para manter tudo em ordem, precisa ver pneus, freios, óleo, uma série de coisas, para que tudo sempre esteja bem, funcionando de acordo. E a nossa vida precisa de manutenção. A nossa salvação precisa de manutenção todos os dias. Eu quero ler com você o que está escrito lá em Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 7. Romanos 14, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nesta hora, que nós sejamos edificados, meu Deus, na tua palavra, que nós possamos compreender mais a respeito do teu reino, e que a nossa vida, meu Deus, seja um louvor a ti. Meu Deus, que a cada dia a nossa vida exalte o nome do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Assente-se no seu lugar, aleluia. Tudo que nós fazemos nessa vida, irmãos, deve ser para o Senhor. O texto que nós lemos em Romanos, e eu recomendo que você leia 2 livros da sua Bíblia, mas que você coma eles, como às vezes a gente come uma comida quando a gente está com fome. Sabe aquele dia que o almoço sai mais tarde, que você está trabalhando bastante, e o almoço, ao invés de sair no horário que normalmente sai 3, 4, 5 horas depois, por algum evento, alguma coisa que aconteceu, e quando você senta na mesa, parece que aquele tempero daquela comida está diferente, porque já diz um velho ditado que o melhor tempero é a fome. Já ouviu falar disso? Então, eu recomendo que você leia 2 livros da sua Bíblia, mas como se fosse essa fome de um almoço muito atrasado, Romanos e o Evangelho de João. Coma esses 2 livros. Esses 2 livros edificam a nossa vida de uma forma extraordinária. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida, e tudo que nós devemos fazer, deve ser para honrar o nome de Deus, e deve ser para o Senhor. A palavra de Deus diz: tudo que o homem fizer, faça como se fizesse para Deus. Seja o nosso trabalho, seja o nosso serviço, seja o cuidado com o lar, seja o cuidado com a família, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para o Senhor. Mesmo que a gente faça algo por nós mesmos, seja cuidar do nosso corpo, seja cuidar do nosso coração, seja cuidar de todas as áreas da nossa vida. Sempre que nós estamos fazendo algo, seja em que área for, seja para quem for, nós precisamos ter no nosso coração que todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação é para o Senhor. O texto diz: quer vivamos, quer morramos, vivamos ou morramos, para o Senhor. Então a nossa vida precisa louvar o nome de Deus. Mas ao que eu quero me apegar aqui nesse texto, mais do que tudo isso, hoje, nessa mensagem,
é que cada um vai prestar contas de si próprio. Versículo 12 desse texto que nós lemos de Romanos 14 diz assim: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Fala comigo, cada um, agora com mais empenho um pouco, diz assim: cada um prestará contas de si mesmo diante do Senhor. E o tema dessa mensagem é: cuide da sua vida. Mas às vezes a gente pode ouvir essa frase e achar que é uma bronca, porque ela pode parecer uma bronca, como a minha filha Maria Júlia às vezes fala. Ela fala assim: cuida da sua vida. Acho que todo mundo aqui já ouviu ela falando desse jeito, e ela fala de brincadeira, mas essa brincadeira dela é um treino para a vida dela, porque eu ensinei a minha filha, ensino os meus filhos a darem uma direção às pessoas que querem se enfiar nas nossas vidas ou nas vidas dos nossos filhos. E a gente ensina a eles uma frasezinha básica que é cuida da sua vida. Mas vamos tirar da parte da bronca e vamos tomar agora como um conselho. Então ouça como um conselho: cuide da sua vida. É como alguém dizer para você assim: cuide da sua saúde, cuide da sua casa. Compreende isso? Então eu posso ouvir isso como uma bronca, e eu posso ouvir isso como um conselho. Mas hoje é um bom, mais do que bom, é um excelente conselho: cuide da sua vida. Cuide da sua vida. E quando eu falo cuide da sua vida, é que você saiba tudo o que está acontecendo ao seu redor, tudo o que acontece na sua casa, tudo o que acontece com seus filhos, com os seus pais, com o seu casamento, no seu trabalho, e cuide de tudo o que está ao seu redor. Tenha o cuidado de tudo o que te cerca, tenha o cuidado com tudo o que envolve a sua vida. Por quê? Pela salvação. O texto que nós lemos, versículo 12, assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, eu não vou prestar contas, por exemplo, da vida da minha esposa diante de Deus. Eu não vou prestar contas ao Senhor da vida dos meus filhos, mas eu vou prestar contas a respeito da minha vida. Pastor, então, e a educação dos filhos? Opa, isso daí é parte. Então eu vou prestar contas a respeito do meu comportamento a Deus, o meu comportamento com relação aos meus filhos, o meu comportamento com relação à minha esposa, o meu comportamento com relação às pessoas que me cercam. Mas eu não vou prestar contas da vida de ninguém para Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo. Fala assim: eu vou dar conta da minha vida para Deus. A gente ouviu falar durante muitos anos a respeito de que a nossa vida diante de Deus, seja lá no dia do julgamento, vai ser como se fosse um filme no telão para todo mundo ver. Sangue de Jesus tem poder. Haja tempo para todo mundo ver a vida de todo mundo. Mas, e às vezes a gente ouve falar também que quando a pessoa ela sofre um acidente, ou ela sofre algum grande percalço na vida, é como se a vida dela passasse diante dos olhos. Você já ouviu falar a respeito disso? Como se a nossa vida passasse diante dos nossos próprios olhos. E na verdade é um momento de reflexão que a gente faz, no momento de tensão, no momento de desespero, no momento de agonia, no momento em que a gente acha que talvez a vida vá se acabar. Então a gente faz um momento ali de reflexão de tudo o que a gente viveu, ou na nossa mente passam ali os highlights, os melhores momentos, os momentos de maior destaque, passa na nossa mente. Talvez você já tenha passado por isso em algum momento, eu já passei por isso em diversos momentos da minha vida. Parece que a vida passa diante dos olhos, e é como um flash, em menos de um segundo, passam inúmeros momentos da nossa vida, a gente se lembra de coisas que ficaram lá no passado, a gente se lembra de coisas mais recentes,
mas a gente não se lembra de coisas banais, a gente se lembra apenas de coisas que são relevantes, importantes para a nossa história, para a nossa vida. Mas a grande questão aqui é que cada um de nós vai dar contas da sua própria vida diante de Deus. Por isso nós devemos cuidar das nossas vidas. Nós devemos fazer a manutenção das nossas vidas. A cada dia olhar para dentro de nós e ver como é que está o nosso caminhar. Olhar para a nossa casa e ver como é que nós estamos conduzindo a nossa família. Olhar para o nosso trabalho e ver como é que está o nosso comportamento lá no trabalho. Como é que estão todas as coisas? E isso, irmãos, não deve ser feito uma vez no mês, não deve ser feito uma vez no ano, quando o ano vai virar, que a gente faz ali, a gente observa o que aconteceu durante o ano, a gente faz votos para o novo ano que está chegando. Não, a gente precisa fazer isso diariamente, constantemente olhar para a nossa vida e ver como é que estão as coisas. É como a gente que dirige, as pessoas que dirigem, elas observam ali o painel, e no painel estão as informações importantes a respeito do veículo, a respeito do carro. Então ali tem marcação da velocidade, temperatura do motor, se está tudo em ordem, se está tudo em ordem, irmãos, está tudo apagado ali, está tudo, só tem ali a velocidade, a temperatura, tudo. Mas se aparece algum probleminha, se tem algum probleminha acontecendo no carro, aparece uma luz ali, você olha e você fala, meu Deus, nunca vi esse negócio aceso no painel do meu carro. A gente vai lá no manual, procura, vê o símbolo, vai lá no Google, na internet, procura para ver do que se trata aquilo, e a gente já corre para resolver, a gente vai para manutenção. Às vezes é algo corriqueiro, como trocar uma lâmpada, como trocar ali um farol, às vezes precisa verificar o óleo, então a gente fica atento. Então, na nossa vida, como num carro ou como em qualquer outra área, quando aparece um sinal de alerta, a gente precisa ter atenção com aquilo, a gente precisa observar aquilo, para que a nossa vida seja preservada, para que aquilo que está nas nossas mãos seja preservado e a manutenção seja feita no momento adequado, para que tudo continue indo bem, para que tudo continue avançando como deve avançar. Então, já imaginou, irmão, se aparece uma luzinha lá no nosso carro, e a gente fala, olha que luzinha bacana, está chegando o Natal, uma luz nova, olha só, vamos deixar passar isso aí, porque é Natal mesmo, então está tudo certo. Aí aparece mais uma outra luzinha, apareceu uma luz laranja, agora apareceu uma vermelha, olha só, decoração de Natal está aumentando. Vai chegar uma hora que a árvore de Natal vai desligar. Então, se a gente não cuidar, as luzes de alerta vão ligando, vão acendendo, os alertas vão acendendo e a gente não se dá por alertado. E isso é um grande perigo para nós. Mas a gente também precisa entender que a responsabilidade da nossa vida, em cuidar da nossa vida, é nossa, não é da minha esposa, não é do marido, não é dos pais, não é dos filhos, a responsabilidade é de cada um de nós. Ezequiel, capítulo 18, abra lá a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 18, no versículo 20, diz assim, a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, e nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Olha só, que rico isso. Se o pai pecar, o filho não vai pagar pelo pecado do pai. Se o filho pecar, o pai não vai pagar pelo pecado do filho. A iniquidade de cada um ficará sobre cada um, e a justiça de cada um ficará sobre cada um também. Por que esse texto existe? Para fazer um alerta, porque havia um ditado no meio dos judeus,
que falava assim que o pai comerá a uva verde e os dentes dos filhos vão embotar. É como o amargor, aquele amarrado da fruta que não está no tempo, ela fosse amargar a boca dos filhos. Então se dizia esse ditado no meio daquele povo. Então Deus ele faz um alerta através do profeta Ezequiel, que cada um vai ter o amargor do fruto ruim que comer, mas cada um também vai ter o bom sabor da fruta boa que comer. Pastor, mas um pai e uma mãe não pode deixar uma maldição para o filho? Sim, aí é outra área, é outra questão. Mas o pai e a mãe não pode deixar bênçãos para os filhos? Também, mas é outra questão. O que a gente está falando aqui é a respeito de iniquidade, do peso do pecado, do peso da injustiça, ser um castigado por causa do erro do outro, ou um abençoado por causa da justiça do outro. Mas quando nós separamos isso, nós compreendemos a responsabilidade de cada um. É claro que nós queremos o bem dos nossos filhos. Os nossos pais queriam o nosso bem e eles nos educaram, eles nos disciplinaram, eles nos instruíram para que nós pudéssemos ter uma vida correta, andar certo diante de Deus. Da mesma forma, nós também ensinamos os nossos filhos para que eles possam caminhar correto, para que eles possam andar direitinho na vida deles, servindo a Deus, andando nos mesmos passos, no mesmo caminho que nós seguimos, para que eles possam ser felizes na vida. E dentro daquilo que a gente recebeu de Deus, a gente ensina, e a gente só pode dar o que a gente recebe, a gente só pode dar o que a gente tem. Se eu não tenho algo, como é que eu dou? Mas se eu tenho algo e eu dou, Deus acrescenta na minha vida, porque quanto mais eu dou, mais Deus me dá. A palavra de Deus diz que a alma generosa, essa prosperará. E olha que interessante, se a alma generosa prosperará, então se eu abro mão de algo para abençoar a vida de alguém, então Deus me abençoa. E aqui eu quero fazer um parênteses dentro dessa palavra, que eu aprendi há muito tempo atrás, e a nossa família sempre viveu assim, a gente sempre foi muito desprendido, a gente nunca foi muito apegado às coisas, aos bens materiais. Nosso apego na verdade é a nossa família, aos nossos entes queridos, a gente é muito apegado, mas as coisas materiais a gente sempre teve um desapego, e a gente aprendeu ao longo dos anos que para o novo entrar na nossa vida, primeiro o velho precisa sair, e a gente não está falando de pessoas, manda o velho embora para entrar o novo, não é isso, a gente está falando de coisas, e aí é um conselho dentro dessa mensagem, para a sua vida, para a minha vida, para nós. Dá uma olhada lá na sua casa, aquilo que você não usa mais, às vezes tem lá na sua casa, uma mesa encostada lá, que só está servindo para empilhar coisa, virou lugar de guardar tranqueira. Talvez se você tirar aquela mesa, toda a tranqueira que tem lá, seja distribuída, ou também já vai embora. Olha no guarda-roupa, veja lá no guarda-roupa, talvez tenha peças lá que você está esperando emagrecer para caber, porque ganhou um pouquinho de peso, aumentou um pouquinho a medida, fala, não, um dia eu vou caber nesse PP de novo. Não vai, gente, é diferente o negócio, a conta é outra. Dá uma olhada lá, às vezes roupas que talvez você olha lá e fala, poxa, isso aqui eu não vou usar mais, faz mais de 6, 8 meses, 1 ano que eu não uso isso aqui, será que eu vou usar de novo? Às vezes não vai. Dá uma lavada, passa bonitinho, deixa cheiroso, dá para alguém, abençoa alguém. Quando a gente tira o velho, a gente dá espaço para o novo. Amém, irmãos? Em tudo na nossa vida. Então, dá uma olhada lá. Esses dias, aí é um testemunho, uma experiência que a gente teve. Uma mãe lá de São Paulo, de uma igreja, de um bairro lá numa comunidade, da igreja lá da pastora Cida, do pastor Luciano. A pastora Cida já pregou aqui algumas vezes,
e tá para nascer uma criança lá de uma mulher, que ela ficou sozinha, o marido morreu, o marido era traficante, tinha uma série de problemas, morreu lá, e ela ficou sozinha, então vai nascer a criança e eles não tinham nada, na casa dela não tinha nada, não tinha roupinha para criança, não tinha fralda, não tinha nada. E aí o pastor Luciano começou a pedir, e a gente viu a mensagem lá no grupo de trabalho de São Paulo, e a pastora falou: eu tenho umas roupinhas aqui do Vincenzo que não servem mais, eu estava guardando para dar para alguém. E a gente sempre dá, irmãos, a gente não fica acumulando coisa não. E aí separamos umas roupinhas, deu uma sacolinha e tal, aí a pastora pediu para a Gabi, para o Kleber, pediu para outro, e aí veio roupinha de cá, veio roupinha de lá, veio roupinha de cá. Eu sei que o porta-mala foi cheio, irmãos. Vocês sabem que o porta-mala do meu carro não é pequeno. Fralda, roupinha, sapatinho, tinha sapatinho na caixa, irmãos, na caixa, tão preservadinho, tão bem guardado. E aí a gente viu que numa das sacolas, que não foi a gente que deu, que foram outras pessoas que trouxeram daqui da igreja, tinha a roupinha lá, que já tinha sido do Vincenzo, tinha sido dado, a criança tinha usado, e aquela mãe estava dando também, porque já não servia para o bebê dela. Irmãos, 3 crianças usando. E aí eu pensei, falei, puxa vida, essa mãe vai usar lá na comunidade, para esse bebê, a hora que o bebê crescer, se ela pegar essa roupinha, der para uma próxima mãe, cuidando bem, irmãos, até umas 4, 5 crianças usa, porque perde muito rápido roupinha de criança. E isso é tão gostoso, irmãos, de se fazer, você poder abençoar, você poder abrir mão de algo que Deus te deu, para abençoar o próximo. Então, dá uma geral na tua casa lá, veja lá se não tem coisas que talvez estejam paradas, que às vezes um vizinho, um parente, um amigo está precisando. Põe lá no grupo, manda para a pastora, manda para o Zé que cuida da parte social da igreja. Ó Zé, tem uma geladeira parada aqui, será que tem uma família aí que precisa de uma geladeira de doação? Com certeza ele sabe de alguma família que precisa. Irmãos, faça isso, se livre do velho, abra espaço para o novo, e você vai ver Deus te abençoando. Amém, igreja? Mas voltando aqui para a palavra, quando nós cuidamos da nossa vida, nós sabemos que cada um de nós dará contas a Deus. Pastor, mas o que eu faço com o meu esposo que não quer frequentar a igreja, que não quer seguir no caminho de Deus? Continua orando. Pastor, o que eu faço com a minha esposa que não quer servir ao Senhor? Continua orando, siga orando, porque você vai dar conta da sua vida lá no fim de tudo. Você vai dar conta da sua vida e a outra pessoa vai dar conta dela. É claro que nós queremos arrastar com a gente todos os que nós amamos. É como se a gente talvez fosse entrar no céu, todo mundo de braços dados. Olha que lindo, irmãos, a cena, você, sua família, todos os seus ali, ó, abraçados com você, entrando na glória, salvação com o Senhor. Só que a gente não sabe como vai ser, mas se for dessa forma, que lindo será. Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus, nós temos uma passagem tão linda, irmãos, que fala a respeito disso. Mateus 24, versículo 40. 24, 40 diz assim: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Aqui a gente começa a compreender que Jesus está dizendo para nós: olha, pode ter um monte de gente junto, não é porque um vai ser salvo que vai agarrar na mão do outro e vai levar junto. Infelizmente não é dessa forma. Quem dera nós pudéssemos ter tempo de falar assim: ó, Jesus apareceu no céu, gruda na minha mão porque nós vamos tudo junto. Mas não funciona dessa forma, irmãos, porque a palavra de Deus diz que será como num piscar de olhos, vai ser assim, ó,
muito rápido. E é por isso que nós devemos falar de Jesus, é por isso que nós devemos viver Jesus, é por isso que nós devemos levar a luz de Cristo por onde nós formos, porque há tempo para falar da salvação para todas as pessoas, há tempo de nós encaminharmos pessoas para Cristo, ainda há tempo de nós falarmos que Jesus salva, dá tempo. Fala para quem está do seu lado, dá tempo ainda da salvação, dá tempo. E nós precisamos vigiar, irmãos. Quando nós vigiamos, nós estamos zelando pela nossa vida, nós estamos fazendo a manutenção, nós estamos cuidando da nossa vida. Vigiar é essencial e é indispensável. Repita comigo assim: vigiar é essencial e indispensável. Nós precisamos manter vigia, dia e noite, noite e dia, vigiarmos. E uma promessa, mesmo capítulo que você está aí, 24 de Mateus, versículo 13, Jesus ele promete algo lindo. Ele diz assim: aquele pois que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Você vai ficar firme até o final, e você será salvo por Cristo. Aleluia.